Olá, boa tarde. Hoje vou contar uma história sobre sabedoria. Pequeno e sábio. Estas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil e contudo põem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bandos se repartem. A aranha se pendura com as mãos e está nos palácios do rei. Provérbios 30, do 24 a 28. Como a gente gostaria de ser sábios? A sabedoria é muito melhor do que dinheiro, roupa, casarão, cavalos e carros. Pessoas que não são sábias dificilmente se saem bem, dificilmente são felizes. Meu desejo a todas as crianças que eu amo é que sejam sábias. Mas como nos tornamos sábios? Alguns de vocês podem ter essa dúvida. O que devemos fazer para ganharmos sabedoria? A única maneira de conseguir sabedoria é pedindo a Deus. Você deve pedir ao Espírito Santo em oração para que lhe dê sabedoria. Além disso, você deve ler o livro sagrado, a Bíblia. Lá você encontra a verdadeira sabedoria e verá quais são as atitudes dos sábios, sobre a formiga, o coelho, o gafanhoto e a aranha. Ele nos mostra que elas são exemplos de sabedoria, mesmo sendo todas pequenas e frágeis. A formiga é um inseto que causa arrepios, isso todo mundo sabe. O coelho é um animal muito pequeno, já o gafanhoto largo. A aranha é a última coisa que as crianças precisam ter medo. Deus nos diz que a formiga, o coelho, o gafanhoto e a aranha são muito sábios. Então, vamos prestar atenção na exposição sobre isso. Você deve se espelhar nas formigas e pensar no futuro. As formigas no verão preparam a sua comida. Deus criou as formigas tão sábias e curiosas que elas saem ajuntando comida na época de colheita. Elas não ficam à toa nos dias longos e gostosos quando o sol brilha mais. Elas angariam todos os grãos de milho que encontram e os armazenam em sua toca. Dessa forma, quando a neve e a geada chegam, as formigas não passam fome. Elas ficam confortáveis em sua toca com muita coisa para comer. Agora a gente vai ver um pouco sobre os coelhos. Os coelhos põem sua casa na rocha. Eles têm medo das raposas, cachorros e caçadores. Eles são criaturas frágeis e não têm força suficiente para lutar e cuidar de si mesmo. Então, o que eles fazem? Cavam buracos entre pedras e rochas sempre que podem. Eles vão onde homem nenhum é capaz de desenterrá-lo e onde cachorro e raposa não conseguem segui-los. E então, quando vêm os homens, cachorros ou as raposas a caminho, eles correm para os buracos e lá estão a salvo. Agora, um pouco sobre os gafanhotos. Com eles, vocês devem aprender a amar, manterem-se unidos e ajudar uns aos outros. O gafanhoto, diz a Bíblia, não tem rei, contudo sai e em bando se repartem. Eles não têm ninguém para dizer o que fazer, são pobres insetos sozinhos no mundo. Um gafanhoto por si só não pode fazer muita coisa. Até a menor das crianças mataria um gafanhoto com uma simples pisada, e ele morreria na hora. Mas os gafanhotos são tão sábios que eles sempre estão juntos. Chega a ser impossível contá-los e poderíamos até pensar que era uma nuvem negra. Eles não brigam uns com os outros, eles se ajudam e dessa forma são capazes de fazer muitas coisas. Eles amedrontam fazendeiros, jardineiros quando estão por perto. Eles comem o gramado e o milho, arrancam as folhas das árvores. E tudo isso porque se ajudam uns aos outros. Por último, vejamos o que devemos aprender com as aranhas. A aranha, diz a Bíblia, se pendura com as mãos e está nos palácios do rei. A aranha é bem frágil, mas suporta muitas dores para construir sua teia. A aranha rasteja por entre as casas e sobe até o topo dos quartos, e lá ela faz sua teia. Parece que não há nada que possa impedi-la. Os empregados aparecem com suas vassouras e destroem as teias, mas as aranhas voltam ao seu trabalho e refazem tudo. Nenhum inseto é tão perseverante quanto a aranha. Ela faz seu trabalho quantas vezes forem necessárias, ela não desiste. Lembro-me de uma história sobre um grande rei que voltou ao seu reinado ao tomar como exemplo uma aranha. Pobre homem!
Ele foi levado de seu reino, assim como Davi, por rebeldes. Ele tentou voltar várias vezes, ele lutou em muitas batalhas, mas sempre perdia. Por fim, começou a achar tudo inútil e resolveu desistir e não lutar mais. Durante esse período, ele ficou deitado na cama numa manhã de verão, quando viu uma aranha trabalhando. A aranha tentava fazer um fio de um lado ao outro do quarto. 12 vezes ela tentou em vão. Por 12 vezes o fio quebrou e ela caiu no chão. 12 vezes ela se levantou e tentou novamente, mas não desistiu. Ela perseverou e na 13ª vez obteve sucesso. Quando o rei observou aquilo, disse a si mesmo: por que não deveria também eu perseverar em tentar reaver o meu reino? Por que não conseguiria ganhar no final, apesar de já ter perdido tantas vezes? Ele tentou novamente e ganhou. Ele conquistou os seus inimigos e tomou para si o seu reino. Esse rei se chamava Robert Bruce. Ele voltou para o seu reino na Escócia ao copiar uma aranha. Sejam sábios como os coelhos, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. E tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Salmo 32, versículo 7. Sejam sábios como os gafanhotos. Leiam esses 2 versículos bíblicos e memorizem-os. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos e vos amardes uns aos outros. João 13:35. E se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus quem não viu? 1 João 4:20. Sejam sábios como as aranhas. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Mateus 7:7. E deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta olhando para Jesus. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Pensem nessas coisas. Esse é o caminho para ser tanto feliz quanto sábio. Nunca esqueça o que Deus diz. Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato. E os sábios herdarão honra. Um grande beijo. Tchau, tchau.